e a classificação do solo. Sabia que solo tem nome, né? Eu já mostrei para vocês um pouco aqui que solo tem nome, tem uma classe. Então, o solo tem várias características, né? Textura é uma dessas características, cor é uma dessas características, a quantidade dos minerais que tem ali é outra característica, profundidade efetiva, ou seja, quantos metros que tem de profundidade que as raízes vão crescendo até chegar lá na rocha mãe. Isso também é uma característica. Então, se você vai somando todas essas características, você chega numa classe de solo, uma classificação. Ah, o meu solo é um argissolo, o meu solo é um latossolo, o meu é um nitossolo. Então, tem nome para todos os tipos, tá? E quem faz a classificação dos solos dentro da agronomia são os pedólogos, são especialistas nisso. É uma área maravilhosa, é uma arte. Poucas pessoas sabem fazer uma boa classificação de solo. Eu tive um professor maravilhoso, que foi o Ricardo Marques Coelho, lá do IAC. Ele é muito bom em classificação do solo. Lá em Viçosa também tem o professor Lani, que é muito bom. E o nosso solo do Brasil inteiro, ele é mapeado. Existe um projeto, né, onde eles fizeram o mapeamento, o projeto Rondon, que chama isso. Mapeamento do Brasil inteiro. Aí tem o mapa de solos do Brasil inteiro, classificação por estado. O estado de São Paulo aqui tem mais de 50 anos que já vem mapeando, que já vem classificando o solo. Então aqui no estado de São Paulo a gente tem uma boa classificação de solo graças ao todo o trabalho feito pelo IAC, né? Então tem tudo isso. Então essa classificação do solo, ela é usada muito na agricultura de ponta. Além de a gente ter uma classificação do Brasil, uma classificação do estado, uma classificação da cidade, por exemplo, algumas propriedades, elas têm um mapa de solos dela. Então, isso a gente chama de agricultura de ponta, agricultura de precisão, que infelizmente apenas grandes produtores hoje em dia tem esse acesso, né? Porque você tem que contratar uma pessoa, um pedólogo, um profissional super especializado e difícil e raro, né? Para poder fazer a classificação. Então ele vai chegar naquela propriedade, vai tirar as amostras, vai fazer o mapeamento e vai classificar. Ah, essa área aqui a gente tem um latossolo vermelho, amarelo e vai classificar. Aqui a gente tem já um argissolo, não sei o que, não sei o que lá. Então aqui eu vou tratar de um jeito, meu solo, aqui eu vou tratar de outro, aqui eu vou tratar de outro. Então, a hora que eu estiver adubando aqui, eu coloco uma quantidade aqui, a outra aqui, e assim você vai fazendo. Isso aqui aumenta muito a eficiência do que você faz. Então, se eu não preciso colocar a mesma quantidade de adubo aqui e aqui, então olha quanto que eu posso economizar. Se eu colocar a mesma, eu não vou, além de às vezes gastar para um solo que nem vai conseguir absorver aquilo, eu não vou ter a mesma produtividade. Então eu perco duas vezes, eu perco porque eu estou gastando a mais e também não estou tendo esse retorno que eu poderia. Então quando você faz uma agricultura de precisão, de ponta, você tem uma melhor eficiência da sua produção e consequentemente aumenta lucro, aumenta a qualidade do solo e dos seus produtos. Agora, a gente não precisa ter uma classificação do solo, saber realmente meu solo é isso, meu solo é um latossolo, meu solo é um argissolo, mas se a gente souber, né, para pequenas áreas assim, ó, eu tenho a minha área aqui é super pequena, então vamos supor, aqui eu tenho uma horta, a minha horta aqui assim, né, ó, aqui eu tenho uma horta que tem 50 metros quadrados, tá? Então eu sei que nessa parte aqui, ó, eu tenho um solo mais argiloso. E essa parte aqui era um buraco de piscina. E foi aterrado, a gente desistiu de fazer a piscina e tudo virou horta. Então, para esse aterro aqui, foi utilizado um outro tipo de solo, que não é o solo dessa área aqui, veio de fora. Então aqui ficou um solo textura média. Tá, então aqui esse é diferente desse. Então a quantidade de adubo que eu coloco aqui, as plantas que eu vou colocar aqui, então são diferentes dessa daqui. Então numa escala menor a gente não precisa ter tanto rigor, porque a gente não vai ter capacidade de contratar um profissional, tá? Então a gente vai fazer o quê?
um levantamento das classes, se é arenoso, se é argiloso e textura média, e fazer o nosso mapinha ali, básico, tá? Pra gente, isso daí já vai ajudar muito, já é um diferencial e tanto. Alguns produtores, né, mesmo até aqueles produtores já mais antigos, não sabem disso, não fazem isso. Se você fizer, você vai ver o quanto que vai melhorar, tanto de recursos, né, porque você não vai ter que gastar tanto, e também a sua produção. Então, são conhecimentos simples que vocês podem fazer para conhecer melhor a sua área, tratar a sua área como realmente profissionais, não é porque a gente é pequeno que a gente tem que ser amador. A gente pode sim ter técnicas profissionais, tá bom?